com isso, olha o que você está pedindo para o Senhor. Porque ele vai estar, depois não reclama. Cuidado. Misericórdia. Vigia. E Saul foi tão ungido pelo Senhor que Davi reconhece falando, não vou tocar no ungido do Senhor. Isso. Essa frase cai por terra falar que não foi ungido, porque Davi, o rei, fala, não vou tocar não. Ele é ungido. Na verdade, nós vamos chegar no rei Davi. Porque Davi, ele foi ali segundo o coração de Deus. Né? Ele também não foi perfeito, mas foi segundo o coração de Deus. Agora tem uma curiosidade aí interessante. Olha só. Primeiro, os filhos de Davi pecaram? Sim. E muito. Um estuprou a irmã, o outro matou o irmão, o outro quis matar o pai, não é isso? Os filhos de Samuel pecaram? Sim. Não foi? Não pecaram os filhos de Samuel? Sim. E Saul teve filhos? Também. Não foi. E Jonatas? Foi um exemplo. Ou seja, não queira. Quebra aí uma regra, né? Né? E muitos de nós, a gente ora achando que sim, não, eu entendo Deus. Ninguém entende, Senhor. Desculpa, pastor, Jonatas teve filho. Sim, meu filho Mefibosete. Mas ele foi um exemplo de fidelidade. Ah, tá, como filho de Saul. Tá. Eu pensei que estivesse falando do... Entendi, então Saul ali quebrou a regra, né? Isso quis dizer foi exatamente, como um péssimo rei. Então, Ô, pastor, mas dá a entender assim que Deus já sabia como ia ser o reinado de Saul. E ele com certeza colocou ele como rei pela insistência do povo, né? Porque ele já sabia como ia ser o reinado de Saul, né? Salmo 139. Ele deu um rei para aquele povo do jeito que o povo queria. Ele levantou Saul, não é? Vocês querem um rei? Bonito, valente, forte, vai ser esse. Também assim acontece nos dias de hoje. Mas ele ungiu. Agora presta atenção, tem algo importante que você Mas ele foi ungido, tem que deixar isso bem frisado. O problema de Saul foi que ele não teve domínio próprio. Isso cabe para cada um de nós também. Quantos ungidos o Senhor está aí na frente? Porque Deus quer, Deus ungiu, mas não tem domínio próprio. Aí cabe a mim tocar nele, não. Exatamente. Então é bem sério. Nós temos que vigiar. É muito sério isso. Por quê? Porque nós temos ainda a liberdade. Nós podemos renunciar ao ministério? Podemos? Podemos. Sim, ter a humildade de falar com o Senhor. O que vai ser de nós sem o Senhor? Não quero nem imaginar. Pastor, por isso que ele deve orar por esses pastores que estão caindo aí. E quando ele vai consultar aquela feiticeira? Aquele foi terrível. Ali foi o pior. O desespero de Saul. Irmã, eu vou falar assim palavras bem vulgares. Ali foi um pé na jaca. Porque conhecendo o Senhor, conhecendo os mandamentos do Senhor, foi consultar o Senhor abomina qualquer tipo de feitiçaria, de espiritismo, qualquer coisa. O Senhor, ele já declarou que não existe comunicação entre os mortos e os vivos. O que Saul foi fazer ali? E aquela necromante, quem era aquela mulher? Ela era daqueles povos pagãos. Aqueles povos que o Senhor deu ordem para matar homem, mulher, criança, gado, não deixar nada, que estavam contaminando a terra. Então eram pagãos. E Saul foi lá consultar. O que aconteceu? Veio um espírito de engano. Né? Veio um espírito de engano como se fosse Samuel. E ainda hoje, ainda você está comigo. E pior, né? Ainda hoje tu estarás comigo. Terrível. Né? Foi bem lembrado pela irmã Maria. Foi. Aonde? Aonde? Agora, pastor, na realidade, Saul, nessa condição de ter procurado essa necromante, na realidade, é a consequência de um abismo e puxar outro abismo, né? E primeiro ele ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Depois ele desobedeceu o Senhor em matar o rei Agag e tudo que havia naquele arraial. No fim ele foi procurar necromante. Então é tudo um abismo. Sabe o que eu acho que ele fez de pior? Primeiro, desobedeceu. Porque Samuel mandou esperar para orarem para ir à guerra. Ele mesmo resolveu ser sacerdote, ele não era.
Ele era rei. Nós tivemos aqui nós tivemos sacerdotes, tivemos profetas sacerdotes, né? Sacerdotes profetas, e só Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Nós tivemos reis e profetas, que eram reis e profetas. Reis que não eram sacerdotes, porque o sacerdote era distinto. Mas só Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Saul desobedeceu. Primeiro, ele não era sacerdote, ele foi dar sacrificar. Ali já começou, grande erro. Segundo erro de Saul, para mim foi o mais forte. Ele mandou matar todos os profetas. Nossa, ali foi penoso. Terrível. Né? Mandou matar todos os profetas. Olha o estado espiritual deste homem, não. Ele estava na decadência espiritual terrível. E como ele estava na decadência espiritual, o fato dele ir consultar a necromante, para mim, já não, consequência, já estava no nível. Né? Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus? E eu peguei no sentido, no bom sentido, já peguei algumas pessoas ministrando, e pessoas que estavam frequentando a igreja e sendo espírita, sendo de macumba. Sabe? Pessoas, meus amados, que estão indo, olhando horóscopos, previsões, e pessoas que estão na igreja atrás de revelações. Qual é a diferença? Né? Eu vou lá para me revelar. É desse jeito. O meu sobrinho, aquele que é piloto, ele começou a ir lá em casa toda terça-feira. Espera aí, meu filho, vamos para a igreja. Aí na segunda-feira tem consagração, vamos colocar o joelho no chão, né? Aí não vem, não aparece. Quando é na terça-feira, já manda um recadinho para mim, lá no final da tarde: tio, posso passar na sua casa hoje para a gente orar? Eu disse: não, hoje não vai dar. Hoje eu estou cansado, não vou orar. Né? Ele ontem passou na minha casa. Aí segunda-feira, ele queria que eu orasse. Segunda-feira, eu tenho consagração à noite, vamos comigo. Vamos ver se ele vem amanhã. Não vou ficar lá, peraí. Nem vai agradar a Deus isso. Isso não agrada. De jeito. E nós sabemos aqui, tem muitas pessoas que só querem isso. Só estão atrás disso. O pastor, e agora o pior ainda de tudo isso é a situação do líder fazer com que as pessoas fiquem reféns disso. E é pior. Esse é o problema. Isso é terrível, terrível. E o Senhor está olhando isso. Praticamente geral, está generalizado isso. Isso, meus E irmãos. nós estamos vivendo isso agora. Né? As pessoas que estão atrás disto são presas fáceis para qualquer investida de Satanás. São escravos. Porque não tem base da palavra. Pois é, pastor. E aí é quando você exorta, igual a gente tem os casos aí, que não estão vindo, não vem, quase não vem. Sempre aquelas desculpas. E aí, às vezes, você dá uma palavra de Deus, a pessoa fica com a cara E fechada. tem gente que vem aqui e aparece aqui para receber a oração. Aí no dia que o pastor diz: olha, hoje então nós não vamos orar, vamos deixar para o próximo culto, então esteja no próximo para a pessoa voltar, e volta, não volta. Pois é, pastor, mas aí quando você toma uma atitude dessa, você está tomando uma atitude diante de Deus, e a pessoa às vezes não quer participar de alguma coisa na igreja, como? Não pode. Aí você às vezes fala uma palavra dentro da palavra de Deus, que não é de qualquer jeito que a gente... Irmãos, olha só, olha a escola bíblica. Olha a escola bíblica, né? A escola bíblica, Jesus. Vamos correr para sair daqui. Rapidinho. Mas assim, escola bíblica. Poucas pessoas, não só dessa igreja, de forma geral. Eu já vi grandes pregadores de grandes igrejas que eles estão criando premiação para quem vem frequenta a escola bíblica. Prêmio no final do trimestre, uma Bíblia, um presente. Isso é obrigação. Por que dar presente? Isso é uma obrigação nossa. Aí, eu já falei, isso aqui é escola de profetas. Aprendendo a palavra é uma escola de profetas. Aí a gente vai e começa a pegar algumas pessoas que estão na escola bíblica, que frequentam a escola bíblica, que estão com voluntariado, e nós levantamos na igreja. Aí o outro que não vem fica com a igreja, com ciúme. Isso tem em todas as igrejas. Amém ou não amém? É verdade. É desse jeito.
Eu vou para outra igreja porque aqui não tem oportunidade. Ainda sai falando mal. Eu escutei esse dia desse. E tem gente que fala assim, cuidado com fulano, que essa aí é metida, está sempre falando para os outros membros. E tem gente dentro dessa igreja que tem pessoas que vêm aqui, que são membros novos, e eles já chegam lá para avisar, cuidado com fulana, cuidado com essa, cuidado com essa. E esse tipo de gente, olha para a casa deles. Olha a casa dessas pessoas. Sabe, meus irmãos, se tem, se é uma casa que tem bênção de Deus, ou se é um lar destruído. Por quê? Porque estão dentro da igreja levando maldição todo dia, em vez de bênção. Levam maldição para dentro de casa todo dia. Pastor, Através dessas atitudes. eu não entendo o que ainda vem fazer na igreja, porque só sai falando mal. Essa é a pergunta. Que coisa absurda, gente. A pessoa Sabe? tem temor a Deus. Não se converte, não se converte. E a palavra, quando diz que apenas um terço vai ser salvo, explica isso. Apenas um terço vai ser salvo. Imagina num culto. Vamos colocar um culto de domingo? Que as pessoas vêm mais à igreja domingo. Colocar o quê? Um culto de domingo. E se for no culto de domingo o arrebatamento? 100 pessoas. 100 pessoas, sobe menos de 30 ou Não, vamos 30. colocar no culto de EBD. É? No culto de EBD, talvez, não? EBD? É. Não, porque aqui vem pouco, eu quero a igreja Igreja cheia. à noite, culto à noite. Imagina a igreja lotada. 100 pessoas aqui na igreja. Aí Jesus arrebata a igreja. E os que ficaram? Eles vão saber que foi arrebatamento. Porque vão ver na hora o arrebatamento. E aí? Aí ele não se escuta. Olha o susto, irmão. Vai ser forte. Vai ser muito forte. E ó, a gente vai para a glória. Nós vamos encontrar Jesus, irmãos. Sabe? Então, nós temos que vigiar. Isso aqui é uma coisa muito séria. Muito séria. E quando eu falei no início, responsabilidade. Pastor, não tem um nome citado aqui na Bíblia que chama Diótrefes? Ele ficava na porta, né, impedindo as pessoas de entrar. São essas pessoas que ficam fazendo fofoca. Ele não sabe que ali ele acha que não presta, e ele quer tirar as pessoas, levar as pessoas embora, porque essas pessoas são tumultuadoras, né? E nós sabemos qual o maior problema? É que eu queria encontrar membros na igreja, mas assim, ó, aqueles de raiz, membros de raiz. Para quando pegar uma pessoa dessa e falar com ele, exortar No mesmo instante. na hora, exortar, sabe? Coloque-se no seu lugar. Quem é você para falar do irmão, da irmã, para falar de pastor, para falar de igreja? Quem é você? Você não é juiz de ninguém. Coloque-se no seu lugar. Sabe? Porque quando chega para o pastor, já aconteceu, e a gente uma. Irmão, pastor, não vou dizer quem é, pastor. Eu não vou dizer quem é porque eu não quero fazer fofoca. E o pastor respeita isso, né? Mas olha, irmãos, dá uma ira santa tão grande, porque eu vejo pessoas que estão vindo para a casa de Deus, pessoas que necessitam do Senhor, e essas pessoas desviam, sabe? Desviam as pessoas. Então, eu oro ao Senhor que vai ter uns irmãos aqui, mas assim, de raiz mesmo, que vai exortar na hora, sabe? Na hora mesmo. Pode ficar inimigo, não tem problema não. Mas a semente vai ficar plantada. Isso é uma obrigação nossa. Nós temos esta obrigação. Não deixa. Porque você está sendo igual a Eli, conivente. Seja um bloqueio, né? Bloqueia, para na hora. Opa, para aí, você está falando do irmão? Você está falando da irmã? Vai orar por ela, crie vergonha na sua cara. Teve uma irmãzinha uma vez, chegou aqui na igreja, pastor. Ela não frequenta. Começou a vir aqui à igreja porque o pastor da igreja dela passou a mão nas nádegas dela. E ela veio falar para mim, irmã, você não deu um tapa na cara dele, não? Eu perguntei na hora. Você tinha que ter dado um tapa na cara dele, e na frente de todo mundo. Não, eu fiquei sem, não, você errou. Ou então falasse para todo mundo, esse pastor aqui não vale nada, é um safado. Ele está aqui fazendo abuso. Isso é obrigação nossa, irmãos. E não preocupe se a pessoa vai gostar ou não gostar. Esquece isso. Talvez, olha aqui o que Paulo falou ali em 1 Coríntios 5, para aquele rapaz que estava tendo um caso com uma das mulheres do seu pai. Lança ele para fora, para que Satanás tome conta do corpo e ele tenha ainda salvação. Não foi o que Paulo disse? Então nós temos que exortar na hora. Corta na hora. Espera aí. Você
tem que falar de irmão aqui, irmã não, nem de igreja, nem de pastor. Crie vergonha na sua cara. Aprenda a ser um servo, uma serva de Deus. Eu já vi gente chegar aqui, tem uma evangélica lá no movimento de professores, né? Chegou uma professora aqui dizendo que tinha uma evangélica que estava jejuando há 40 dias para o governador morrer. Peraí, isso é servo de Jesus Cristo, meus irmãos. Quem é o pastor dessa ovelha? Quem é esse pastor dessa ovelha? Misericórdia. E quem são os irmãos dessa A ovelha? oração contrária é macumba. Que não exortam. Então, a palavra de Deus, ela veio para corrigir, redarguir, exortar. Então nós temos que exortar, não podemos deixar. Falar aqui de pastor, falar de irmão, de irmã, aqui não. Meu irmão, minha irmã, crie vergonha na sua cara. Vá orar por ele, ore por ela. E não fique falando mal. Você é juiz de Deus, por acaso? Você agora virou juiz? O Senhor te nomeou juiz aqui na terra? Você está olhando para os teus defeitos, para os teus pecados? É fácil olhar para os outros. Obrigação nossa. Passado esse momento aqui de ira santa, vamos aqui agora para finalizar. É porque tem certas coisas. Irmã, são 25, 27 anos já que a gente fica, sabe? A igreja, ela é como se fosse a arca, né? Lá fora uma tempestade danada, ninguém quer ir lá para fora porque é fúria, né? E aqui dentro é um mau cheiro que não tem tamanho. Ou então, um monte de porco espinho aqui dentro, querendo se encostar um no outro por causa do frio, né? E fica se espetando um ao outro. Meus irmãos, para com isso. Saul foi ungido rei por Samuel Pela vontade soberana de Deus. Amém. Então vamos correr aqui para finalizar. Uma escolha pautada na aparência. É você. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. 1 Samuel 13, 13. Pode seguir. Tá. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente era um homem notável. 1 Samuel 9, 2. Alguém pode ler? 9:2. 9:2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Olha só, não tem aquela história da Disneylândia? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Não tem essa história lá da Disneylândia? Saul era assim, porque a palavra de Deus está dizendo que ele é o mais belo de Israel. Saul era lindo, irmão. Era um Brad Pitt naquela. Brad Pão, né? Era o quê, pastor? Era pão. Era o pão. O povo não via nada além que a aparência humana. Mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do povo, de vista divina, Deus o designou e o nomeou. Eu lembrei aqui do Collor, do Fernando Collor. Veio na hora à mente, porque eu era criança, mas todo mundo falava que aquele homem era lindo. E as pessoas voltaram por conta da beleza. Ele é atleta, né? Era um homem todo. Tudo isso, né? E aí a gente viu, né? Passou logo de início, já bloqueou as cadernetas de poupança, o dinheiro. O povo quis, Deus permitiu o gatão, o galã, porque ele era galã, né? Amém. Os direitos do novo rei. Aqui vem o problema, né? Começa aqui, né? Os direitos do novo rei. Irmã da Cruz, por favor. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servir na guerra, no trabalho do campo e da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de
Nós já lemos, pastor. Já lá no lemos? início, Vamos ver. aham, foi Pode no seguir. início. Assim, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava. Um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal, vigente. Romanos 13, de 1 a 7, 1 Pedro 2, 13 a 17. Vamos lá, Primeiro é Romanos. Romanos, toda a alma. Sejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz teu balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhes estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que é deveis. A quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Amém. Então tem que pagar imposto? Tem. Não, mas não tem saúde, não tem. Mas tem que pagar imposto? Tem. Então, amém. Jesus pagou. Jesus pagou. Né? Eu Então, vou pegar a moeda. a César o que é de César. Né? Então não temos que reclamar. Pagar. Amém? E não murmurar. E não sonegar. E honrar as autoridades, né? E honrar. Tem que aprender a honrar. Agora, se você sair do teu carro, você vai sair do teu carro e vai fazer uma viagem. Aí o teu carro, ele está com a documentação atrasada, não está em, você não pagou o IPVA que tinha que pagar. Quando chegar lá na frente tem uma blitz. O que vai acontecer com você? Você vai se tremer todinho. Porque você está errado. Não é isso? Mas se você tiver certo, tudo pago, tudo certinho. Aí você faz até questão, mas parar. Não, para que eu quero. Você para com o sorriso. Quero mostrar aqui. É isso. Ou então você vai orar para Deus cegar os agentes do Detran, igual eu já ouvi muito. Como Diz meu ele, pai. ó, Senhor. O pobre ainda vai ficar sem visão porque eu sou imprudente. É, É isso mesmo. boa. Chegou o irmãozinho lá, pastor, todo mundo ganhou lote, tem uns lotes aí que estão vazios, vou invadir, o senhor vai lá orar para mim, para abençoar meu lote todo. Misericórdia. Eu não. Chama o outro, Deus faz. Eu vou para o lugar, mas eu não faço nada. Eu não. Já recebi isso. Então vamos respeitar as autoridades. O presidente da República é autoridade? É ou não é? É, ele é autoridade. E a Bíblia manda eu respeitar e honrar as autoridades. Então E tem que orar honrar por o elas presidente da ainda. República. Sujeitar, né? Deputados, tem bom caráter? Nem todos. Às vezes. Mas eu não tenho que orar por eles? A Bíblia não manda? Professores não são autoridades? Tem que orar por eles. Policiais não são autoridades? Tem que orar por eles. Juízes não são O autoridades? Tem Supremo que orar por também, eles. né? Amém? Os ministros lá do Supremo também, né? Tá bom, irmão. Vamos orar por eles também. Vamos orar pelas autoridades. Amém? Vocês são autoridades? E o meu patrão é uma autoridade? É, também. Opa! Tem que abençoar ele. Então tem que abençoá-lo. Vai ter que abençoar. E o meu chefe, eu tenho que abençoar ele? Opa, eu tenho que abençoá-lo. O meu pastor também, pastor. Amém? O marido, pastor, é a autoridade. Isso, pastor, muito bom lembrado, muito bem lembrado. Ele falou? Ah, o pastor também, tá, pastor? Pastor também. É. Tem um conhecido meu conversando comigo anteontem, ele falou, ó, eu agora lá em casa só entra rodo e vassoura, o cabo tem que ser daquela madeira de pinos. Porque é mais leve, me quebra mais fácil na minha cabeça. Porque nesse caso, a esposa é a autoridade. O marido dele é autoridade, desde que ele esteja fazendo Vamos lá. O novo sistema político e o aspecto teológico. Cadê, irmã Roberta? Então, irmã Consuelo, por favor. Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo em momentos ímpares.
fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Ele já preparara o rei segundo o coração dele. 2 Samuel 13. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Neste momento, neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Amém. Conclusão. Então nós temos aqui o rei, que também era profeta, que profetizava. Nós tivemos sacerdotes, que eram sacerdotes e profetas. Qual é a diferença de sacerdote e profeta, igreja? O sacerdote ele administra e o profeta profetiza. É a mensagem do Senhor. Sacerdote leva do povo a Deus. O profeta sai de Deus e leva para o povo. Amém? Então, nós tínhamos sacerdotes, profetas, reis, profetas. Mas só teve um, que era rei, profeta e sacerdote, Jesus. Amém? Porque ele vinha numa linhagem real. Ele é o rei Jesus. Amém, amados? Fiquei com dúvida, Davi só era rei ou ele era também o sacerdote ou o profeta? Davi era só rei. Só rei, né? Só rei. Davi não. Davi profetizava. Porque eu fiquei Davi agora era pensando, ele profetizou. Ele profetizava. Ele profetizava segundo a palavra do Senhor, ele falava. E aqui tem algo interessante que eu queria trazer para os irmãos, já estamos encerrando. Mas eu queria que você entendesse que tudo na tua vida vai ter oposição. Até Saul teve oposição. E aqui a palavra, em 1 Samuel 10, capítulo 10, versículo 27, ela diz o seguinte: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente, porém ele se fez como surdo. Então Saul também teve oposição dentro de Israel. Filhos de Belial, rebeldes, que fizeram oposição a Saul. Então toda a bênção que o Senhor colocar na tua vida, creia, tem oposição do inimigo. O inimigo vai se levantar. Amém? A mesma coisa, pastor, de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando não se prostraram perante a estátua de Nabucodonosor, os astrólogos foram lá ao rei e acusaram ele de não ter se prostrado conforme o decreto que ele tinha. Exatamente. Sempre haverá oposição. Sempre vai ter oposição. E outra coisa interessante que eu queria deixar para você, já vamos para o final, para finalizar, irmã Roberta vai finalizar, mas está acontecendo, pastor, de tudo, está tendo levante de todo lado, glorifica, está chegando a bênção. É o inferno que já sabe. Pode glorificar, está chegando a bênção. Amém? E o inferno está se agitando, porque ele sabe que a tua bênção está chegando. Amém? Conclusão, irmã Roberta, por favor. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósito, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai quem governa, não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Amém. E aqui no questionário, né? Onde teve origem